O 35º andar da torre de vidro reluzia na luz de domingo à tarde. Dentro da sala de reuniões, a tensão crepitava como eletricidade estática enquanto Rebecca Lane enfrentava a negociação mais crítica de sua carreira. Do outro lado, o sheik Omar Al-Fared falava rapidamente em árabe, palavras afiadas de frustração. O intérprete havia sumido sem aviso, deixando a equipe de Rebecca desamparada. Omar levantou-se, pronto para ir embora. Do lado de fora, no corredor, a pequena Sofia Alvarez, de 6 anos, lia enquanto o pai, David, fazia limpeza ali perto. Mas antes, deixe nos comentários de que lugar no mundo nos escuta. Amo saber onde nossas histórias estão chegando. As palavras em árabe que vazavam pela porta a fizeram erguer os olhos, e ela entrou na sala falando um árabe cristalino e perfeito que paralisou todos. David Alvarez limpava prédios havia 7 anos, desde que sua esposa Maria falecera de câncer. Aos 35, suas mãos carregavam os calos do trabalho honesto, as costas um pouco curvadas por incontáveis horas esfregando pisos e esvaziando lixeiros. Mas quando olhava para a filha Sofia, nada disso importava. Ela era seu universo, sua razão para acordar às 4 todas as manhãs, sua motivação para pegar turnos extras sempre que possível. O pequeno apartamento deles no Queens não era muito, mas ele o encheu de algo mais valioso que luxo: livros. Centenas garimpados em feiras de biblioteca, brechós e vendas de garagem, alinhados em estantes improvisadas que ele próprio fez com madeira reaproveitada. Em cada superfície havia pilhas de enciclopédias, guias de idiomas, livros de ciências e literatura infantil em vários idiomas. David só havia concluído o ensino médio. Trancou o curso técnico quando Maria engravidou. Mas entendia que a educação era a escada e que a filha subiria para alcançar alturas que ele só podia imaginar. Sofia não era uma criança comum. Enquanto outras crianças da idade dela ainda engatinhavam na leitura, ela devorava textos em vários idiomas com um apetite que espantava os professores. Sua mente funcionava diferente, processando padrões e sons com clareza quase sobrenatural. 3 meses antes, ela encontrara um velho manual de árabe numa troca de livros comunitária. Algo na escrita fluida a cativou. Ela implorou para David por mais recursos, e embora ele não pudesse pagar aulas formais, conseguiu gravações de áudio na biblioteca pública e vídeos gratuitos online. Todas as noites, enquanto David preparava o jantar simples, Sofia sentava à mesinha da cozinha, traçando com cuidado as letras árabes e sussurrando os sons até que se tornaram tão naturais quanto respirar. Rebecca Lane construíra a reputação em dias de 16 horas e eficiência implacável. Aos 30, era a CEO mais jovem na história da empresa, um feito que trazia a pressão esmagadora do conselho. Esse acordo com o consórcio do Sheik Omar representava 2 anos de cultivo cuidadoso, incontáveis e-mails e 3 viagens a Dubai. Se desse certo, garantiria sua posição e calaria os sussurros de que era jovem e inexperiente. O contrato traria 40 milhões de dólares em investimento e criaria 300 empregos na cidade. Tudo dependia daquela reunião. O Sheik Omar Al-Fared impunha respeito por onde passava. Aos 48, construíra um império de imóveis, hotelaria e tecnologia no Oriente Médio. Mas sob o terno de grife e a barba bem cuidada, batia um coração de beduíno que cresceu recitando poesia sobre as estrelas do deserto. Valorizava a honra acima do lucro, relacionamento acima da transação. O tradutor ausente não era só inconveniente, era um insulto, sinal de que aqueles americanos não levavam ele ou sua cultura a sério o suficiente para ter um plano B. A cidade pulsava com sua energia dominical. Ambulantes chamavam em dúzias de idiomas, táxis buzinavam impacientes e, em algum lugar, um sino de igreja competia com o chamado à oração de uma mesquita próxima. Nova York em sua forma mais autêntica, um lugar onde mundos colidiam e, às vezes, milagrosamente se conectavam. A sala de reuniões fora preparada desde o amanhecer. A assistente de Rebecca cuidara de tudo: catering halal, café árabe servido em xícaras com filetes dourados importadas para a ocasião. Os contratos aguardavam sobre a mesa de marrógano, páginas nítidas de oficiais, à espera apenas de assinaturas para transformar meses de negociação em realidade. A parede de janelas oferecia uma visão espetacular da cidade, daquelas feitas para impressionar, para lembrar visitantes da ambição e do feito americanos.
Mas com os minutos se arrastando sem o intérprete, Rebeca viu seu plano cuidadosamente orquestrado se desfazer como pergaminho antigo ao ar. A paciência de Omar rompeu primeiro, feito tempestade do deserto. Ele disparou um fluxo rápido em árabe, gestos cortantes, dirigindo-se à equipe de 4 assessores. Eles assentiram, juntando papéis com eficiência treinada, rostos mascarados por decepção profissional. Rebeca reconheceu uma palavra de seus estudos tímidos de árabe. Calas. Acabou. Seu coração afundou. O conselho a crucificaria na reunião de emergência na segunda. As 300 famílias não teriam os empregos prometidos ao prefeito. Todo o seu futuro, tudo o que sacrificou e pelo que trabalhou, equilibrava-se na lâmina, pendendo ao desastre. Por favor, Sheikh Omar. Rebeca se ergueu. A voz firme, apesar das mãos trêmulas. Dê-nos 30 minutos. Prometo encontrar outro tradutor. Este acordo é crucial para ambas as empresas. Omar parou à porta, a mão na maçaneta de aço escovado e virou com olhos que continham decepção e algo como pena. Falou em árabe novamente, mais devagar como se esperasse que alguém, por milagre, entendesse. As palavras tinham peso de final. Atrás dele, consultores se remexiam desconfortáveis, cientes dos milhões se dissolvendo naquele instante de desencontro cultural. David limpava os bebedouros no corredor quando ouviu as vozes elevadas atravessando a porta pesada. Hora extra no domingo pagava em dobro, dinheiro de que precisava para as despesas escolares de Sofia e o casaco de inverno que já ficara pequeno. Ele a trouxera porque a babá estava gripada, acomodando a menina no corredor com seus livros favoritos e a promessa de terminar até às 3 para irem ao parque antes do pôr do sol. Mas os sons daquela sala o deixaram nervoso. Rico discutindo geralmente significava que alguém como ele acabaria culpado por algo e demitido. A assistente de Rebeca passou correndo, quase derrubando o carrinho de limpeza, celular ao ouvido, ligando freneticamente para serviços de tradução fechados aos domingos ou exigindo o mínimo de 4 horas que chegariam tarde demais. Uma cidade de 8 milhões e ninguém disponível em árabe naquele instante. A ironia não passou por David, que cruzava com dezenas de taxistas e donos de carrinho de comida que falavam árabe todos os dias. Dentro, a equipe de Omar já alcançara a porta. O FO de Rebeca praticamente implorava, oferecendo dobrar a oferta se esperassem, se concedessem mais uma chance. Mas não era dinheiro, era respeito, confiança, ambos quebrados por uma falha que revelava descuido profundo que Omar considerava ofensivo. Foi então que Sofia entrou. Moveu-se com a confiança inconsciente de uma criança que ainda não aprendeu a duvidar de si mesma, que ainda não foi ensinada de que certas salas não são para gente como ela. Seus cachos loiros captaram a luz vespertina que atravessava as janelas enquanto se aproximava do Sheikh Omar e com voz pequena, porém clara, falou, em árabe clássico perfeito. A paz esteja sobre você, tio honrado. Perdoe a interrupção. Ouvi suas palavras pela porta. O senhor disse que a confiança é como o vidro. Uma vez quebrada, não pode ser consertada. Mas minha mãe, antes de ir para o céu, me disse que coisas quebradas podem virar arte se formos corajosos para juntá-las de modo diferente. Talvez este momento não seja uma quebra, mas um redesenho. A sala congelou. A mão de Rebeca parou a meio caminho do telefone. Os conselheiros de Omar trocaram olhares atônitos. Até o ruído da cidade pareceu pausar. O ar se cristalizou em torno daquela garotinha que falava a língua de estudiosos e poetas com a facilidade de um nativo. David irrompeu segundos depois, ainda segurando o esfregão, o rosto rubro de vergonha e medo. Sofia, me desculpem, por favor. Perdoem a interrupção. Vamos embora, filha, agora. Mas o mar ergueu a mão.
A expressão dele mudou da raiva ao assombro, da dispensa à fascinação. Ajoelhou-se à altura de Sofia, respondendo em árabe: "E a paz esteja com você, pequena erudita. Onde você aprendeu a falar a língua da poesia com tanta graça?" Sofia sorriu. O vão do dente de leite recém-caído a fazia parecer ainda menor, mudando para o inglês para os demais ouvirem e de volta ao árabe para Omar. "Com livros, tio, e ouvindo gravações. Papai diz que ouvir é como aprendemos a entender corações, não só palavras. Eu ouço árabe toda noite antes de dormir. A língua canta nos meus sonhos." Rebecca recuperou a voz num sussurro. Ela está traduzindo perfeitamente. Uma criança traduzindo árabe sofisticado perfeitamente. Omar se ergueu devagar, os olhos indo de Sofia a David, reparando no uniforme manchado de produtos, nos olhos cansados de turnos duplos e no jeito protetor com que o zelador se colocava ao lado da filha, um anjo da guarda em uniforme de manutenção. "Esta criança notável é sua?" "Sim, senhor. Sinto muito pela interrupção. Vamos embora, filha, agora." Mas Omar ergueu a mão. "E não, fiquem, por favor." Virou-se para Rebecca. "Deus provê soluções em embalagens inesperadas. Se concordar, eu gostaria que a jovem nos ajudasse a continuar a discussão. Às vezes, o universo envia o que precisamos em formas imprevistas." Rebecca olhou para David e o enxergou de verdade pela primeira vez. Não apenas o homem invisível que esvaziava seu lixo e limpava seu escritório, mas um pai que, apesar de trabalhar em vários empregos, criou um ambiente onde o gênio floresceu. "Tudo bem para o senhor, Sr. Alvarez?" "David Alvarez, Sofia, querida, estas são pessoas importantes, em assuntos importantes. Não devemos..." "Sofia, precisa de ajuda", disse Sofia puxando a mão dele, olhos azuis sinceros. "Mamãe disse que devemos sempre ajudar quando pudermos. É assim que anjos ganham asas na terra." A negociação recomeçou, com Sofia sentada em uma cadeira entre as duas partes, as perninhas balançando enquanto traduzia termos financeiros complexos com a facilidade de quem fala de brincadeiras de recreio. Ela não traduzia palavras, transmitia tom, emoção, contexto cultural que até profissionais às vezes perdiam. Quando Omar fez uma piada sobre camelos e capitalistas de risco, baseada em trocadilho árabe, ela riu antes de traduzir, explicou o trocadilho para a equipe americana e seu deleite genuíno quebrou as reservas restantes. Ela virou por não apenas tradutora, mas ponte. A inocência e franqueza dela dissolveram a tensão calcificada. "Como ela conhece esses termos técnicos?" sussurrou Rebecca a David, que fora convencido a sentar, ainda assim, na beira, pronto para fugir a qualquer momento. "Ela lê tudo que encontra. Semana passada, achei meu velho livro de economia com ela. Disse que era interessante. Leu o caderno de negócios dos jornais que trago da reciclagem, revistas médicas do hospital onde limpo à noite. Ela absorve tudo." Ele balançou a cabeça, sem tirar os olhos da filha. "Eu nem sabia que tinha chegado a esse nível de árabe. Deve praticar enquanto eu trabalho, usando o computador da biblioteca." À medida que a tarde avançou, o clima mudou de tensão para colaboração, de suspeita a parceria genuína. Sofia às vezes pedia clarificações, perguntas tão perspicazes que ambos os lados paravam para considerar ângulos esquecidos. Quando o debate foi para impacto comunitário, ela comentou: "Meu pai trabalha muito, mas diz que trabalho honesto dá sono honesto. Talvez este acordo o ajude mais pais a dormirem honesto e crianças a terem mais livros." Os olhos de Omar umedeceram.
Naquela criança americana, falando sua língua materna, ele ouviu ecos da própria filha, Amal, logo a vermelha, perdida para leucemia 10 anos antes. Diga-me, jovem Sofia, quem lhe ensinou o nosso belo idioma? Ninguém exatamente, tio. Achei um livro no troca-troca da comunidade. Tinha letras bonitas como arte, como pássaros em formação. Depois encontrei gravações na biblioteca. A senhora Chen, bibliotecária, me ajudou a encontrar sites para ouvir pronúncia. Ela disse, as línguas são como música. Você treina o ouvido antes da língua. Em árabe, com tom de contadora de histórias. Pratiquei todo dia. Às vezes, enquanto papai dormia depois do turno da noite. Árabe soa como música misturada com matemática. Cada palavra tem uma família. Raízes que conectam a outras, como árvore com ramos. É como resolver quebra-cabeças de som, sentido e história ao mesmo tempo. Omar riu, som rico que transformou o semblante severo em algo avô e afável. Você entende a beleza da nossa língua melhor que muitos nativos? Na minha infância na Arábia Saudita, memorizei o Alcorão à luz de lamparina e aprendi que as palavras carregam não só sentido, mas música. Os contratos foram revisados linha a linha, com Sofia esclarecendo nuances que até um profissional poderia perder. Sua compreensão ia além do vocabulário, captava o peso cultural por trás de certas expressões, as implicações entre linhas. Ao chegarem a um trecho complexo sobre responsabilidade e força maior, ela franziu a testa e disse: o Sheikh Omar está preocupado que as exigências de seguro conflitem com estruturas de financiamento compatíveis com a Sharia. Ele sugere acrescentar uma cláusula permitindo arranjos alternativos que atendam tanto à lei americana quanto aos princípios financeiros islâmicos. Assim, honramos as duas tradições sem comprometer nenhuma. O advogado de Rebeca assentiu, anotando: brilhante, protege as partes e respeita a religião. Eu não teria pensado assim. Às 5, com o sol descendo sobre o skyline de Manhattan, firmaram o acordo principal. Omar estendeu a mão a Rebeca e, surpreendendo, também a David, com igual respeito. O senhor criou uma filha extraordinária, senhor Alvarez. Em minha cultura, dizemos que crianças são flores do paraíso. A sua desabrocha com beleza rara. Os olhos de David brilharam. Obrigado, senhor. Ela é tudo que tenho. A mãe ficaria tão orgulhosa. Ela está orgulhosa, disse Omar convicto. Mães velam dos celos. O espírito de sua esposa vive nessa mente notável. Rebeca sugeriu continuar a conversa num jantar de celebração, mas David hesitou, desconforto óbvio. Melhor irmos para casa. A gente não combina com esses lugares. Sofia tem dever. Bobagem, disse Rebeca mais firme do que esperava. Vocês fazem parte deste sucesso. Nada disso teria acontecido sem Sofia. O restaurante era elegante, porém discreto, com sala privativa. David ficou duro na cadeira a princípio, confuso com talheres e copos demais, mas a naturalidade de Sofia o fez relaxar. Ela perguntou ao Omar sobre a arquitetura de Dubai, matemática de construir na areia, como arranha-céus resistem a tempestades do deserto. Sua filha vê conexões que outros perdem. Já avaliaram altas habilidades? A escola quis adiantar 3 séries, talvez mais, mas quero que ela tenha infância normal, amigos da idade. Não quero que perca as alegrias simples. Deve ser incrivelmente desafiador criá-la sozinho, trabalhando em vários empregos, disse Rebeca. O maxilar de David firmou-se, o orgulho de quem não está acostumado a pena ou caridade. A gente dá um jeito. Sofia entende nossa situação. Nunca reclama. Sabe que cada livro é um tesouro, cada visita à biblioteca uma aventura. Meu papai trabalha mais do que todo mundo no mundo, atalhou Sofia, leal.
Ele diz: dinheiro não é riqueza, amor é riqueza, tempo é riqueza, conhecimento é riqueza. Somos muito ricos nas coisas que importam. Na sobremesa, enquanto Sofia escrevia o nome de Omar em árabe no guardanapo, com floreios de arte islâmica que aprendera online, Rebeca estudou David. As mãos ásperas pelos químicos moviam-se com delicadeza, ajudando a filha numa letra difícil. Os olhos, cansados mas gentis, brilhavam quando a menina falava. Havia dignidade na postura dele que transcendia as circunstâncias, nobreza sem relação com dinheiro ou cargo. Fale da mãe da Sofia, pediu Rebeca enquanto a menina mostrava o caderno de árabe a Omar. O rosto de David mudou, lembranças passando como luz e sombra. Maria era professora do 2º ano. Acreditava que toda criança tinha um dom esperando para brilhar. Quando adoeceu e vimos que o câncer venceria, passou os últimos meses gravando a própria voz para Sofia. Histórias, lições de bondade, canções em espanhol da infância. Disse que o conhecimento seria a herança da Sofia, melhor que dinheiro. Disse que ela mudaria o mundo um dia. Ela soa extraordinária? Era. Às vezes a vejo nos olhos da Sofia. Mesma curiosidade, mesma crença de que o mundo é cheio de maravilhas. Mesma fé de que a bondade importa mais que o sucesso. Rebeca tocou na mão dele, surpresa com a própria ousadia. Ela vê isso em você também. O jeito como manteve o sonho da mãe, exausto, mas garantindo livros e aprendizado. Isso é amor em ação. Heroísmo sem capa. Foram interrompidos quando Omar se levantou. Há uma exposição no Met sábado. Arte e Ciências Islâmicas. Serão meus convidados. Haverá estudiosos, artistas, cientistas, pessoas que Sofia deve conhecer. David se remexeu, ciente do abismo social daquela oferta. É muita gentileza, mas não queremos incomodar. Por favor, insistiu Omar. Hoje Sofia construiu uma ponte entre mundos. Deixe-me mostrar mais do mundo que ela escolheu compreender. E o senhor Álvares, me honraria com sua presença. Pais que criam filhos assim são homens que quero conhecer melhor. E talvez tenhamos mais a aprender uns com os outros do que revelou esta tarde, acrescentou Rebeca. Eu também estarei lá. Significaria muito se viessem. Sofia ergueu os olhos suplicantes. Por favor, papai. O tio disse que haverá astrônomos mostrando como os árabes antigos mapearam as estrelas. Terão astrolábios de verdade. David não resistiu. Está bem, vamos. A semana seguinte trouxe turbulência. Alguém, provavelmente concorrente ciumento, vazou versão distorcida para um blog de fofoca corporativa. Zelador usa filha para manipular bilionário. A matéria viralizou, printando David como um oportunista que treinara a filha para interromper a reunião de olho em dinheiro e status. Sugeriu plano armado, que o árabe avançado de Sofia fazia parte do golpe. O supervisor mostrou o impresso a David na terça, avisando que a administração investigaria seu emprego. Sussurros o seguiram pelos corredores que limpava há 7 anos. Gente que nunca o notara agora o encarava com suspeita ou falsa simpatia. Alguns guardavam pertences ao ele entrar, outros forçavam sorrisos. O peso do julgamento o esmagava. Talvez não devêssemos ir ao museu, disse a Sofia na quinta, sem querer explicar por que estranhos eram cruéis. Talvez seja melhor ficar em casa. Mas você prometeu, disse Sofia, decepcionada. E a senhora Rebeca ligou, disse que é importante irmos, para não acreditar no que falam. Rebeca de fato ligara várias vezes. Contratou investigador particular e descobriu conexão com firma rival que queria o investimento de Omar. Também soube mais sobre David, baixa honrosa no exército após 2 missões, prêmios de ensino da esposa e bolsa em memória dela, ficha perfeita no trabalho apesar das folgas para eventos da escola da filha. Cada detalhe pintava integridade sob pressão. Ela também confrontou a própria cegueira. Quantas vezes passou por David sem vê-lo?
Quantos outros invisíveis mantêm seu mundo funcionando enquanto ela foca em planilhas? Doeu mais do que esperava. O sábado chegou cinzento e chuvoso, combinando com o humor de David. Ele passou a ferro seu único bom terno, comprado de segunda mão para o funeral de Maria. Ilustraram os sapatos de Sofia até virarem espelhos. Ela vestiu o vestido azul favorito e a pulseirinha dourada que fora da mãe, presente de 15 anos. O salão do museu estava apinhado da elite nova-iorquina. David sentiu cada olhar, ouviu sussurros. Alguns o reconheceram da matéria e olharam com desdém. Ele quis ir embora, voltar à segurança da invisibilidade. Mas Sofia segurou sua mão, excitada, examinando astrolábios e manuscritos iluminados, lendo descrições em árabe e inglês com igual facilidade. Omar os encontrou diante de um painel sobre Al-Khwarizmi, pai da álgebra. David, ouvi as mentiras. No meu país dizemos, os cães ladram, mas a caravana passa. Não dê ouvidos. A verdade se impõe. Está afetando o meu emprego, minha reputação. Talvez trazer Sofia tenha sido erro. Talvez eu devesse mantê-la escondida. O único erro seria apagar a luz da sua filha por causa de gente de mente sombria, disse Omar com convicção de quem já enfrentou perdas. Vivi o bastante para reconhecer verdade de fabricação, bondade genuína de manipulação calculada. O Senhor é honrado, criando uma criança excepcional sob condições difíceis. Isso ameaça quem fez menos com mais e precisa acreditar que sucesso só vem do privilégio. O auditório de palestras perdera o orador por intoxicação alimentar. A curadora, sabendo da presença de Omar, pediu que falasse. Ele aceitou com uma condição. Quero a jovem Sofia comigo. Ela entende algo sobre a cultura árabe que muitos estudiosos perdem. O coração, a alma, o sopro vivo. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns reconheceram o nome do escândalo. David quis recusar para protegê-la, mas ela apertou sua mão. Mamãe dizia, não esconda a sua luz debaixo do alqueire. Isso é o Fedo falando, não a sabedoria. No pequeno palco, Sofia ficou ao lado de Omar, diminuta, porém inteira, o queixo erguido com confiança tranquila. Esperou enquanto ele falou sobre a era de ouro da ciência islâmica, poetas e matemáticos que não separavam arte de aritmética, fé de razão. Então ele assentiu para ela. Sofia foi ao microfone, que precisou ser abaixado, e falou primeiro em árabe, a voz jovem com autoridade surpreendente. Em nome do compassivo, do misericordioso. Língua não é só palavra, é ponte entre corações, chave que destranca portas do entendimento, luz que mostra que somos mais parecidos do que diferentes. Em inglês, cuidadosa e confiante. Meu pai limpa prédios, trabalha muito para que eu tenha livros, para que eu aprenda, para que eu cresça. Alguns acham que isso nos torna menos importantes, menos dignos de respeito, mas eu aprendi árabe com livros de biblioteca e sites gratuitos, porque meu pai me ensinou que conhecimento não liga para dinheiro, ele liga para fome. Fome de aprender, de entender, de se conectar com outros seres humanos através das diferenças bonitas que nos tornam únicos. A sala ficou silenciosa, só a chuva batendo no teto de vidro. Sofia continuou, alternando árabe e inglês. Quando traduzi para o Sheikh Omar e a senhora Rebeca, eu não estava só trocando palavras de uma língua para outra. Eu estava ajudando corações a se falarem. É isso que a linguagem faz. Lembra que todos somos humanos, todos esperando por amanhãs melhores, todos feridos por nossas perdas, todos curando através de conexão e compaixão. Ela olhou direto para a plateia, alguns dos quais tinham cochichado sobre seu pai minutos antes. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos, mas deixou vozes, gravações dela lendo para mim, ensinando e cantando canções de ninar em espanhol. Ela falava inglês e espanhol e encheu nossa casa dos dois. Agora eu falo esses, e árabe também. Cada língua que eu aprendo é um jeito de mantê-la viva, provando que o amor transcende tudo, até a morte.
Cada palavra que eu traduzo é uma oraçãozinha por entendimento num mundo que precisa de mais pontes e menos muros. Sua voz ficou mais forte. O Sheik Omar constrói prédios altos que tocam o céu. A senhora Rebeca constrói empresas que criam empregos. Meu pai também constrói algo. Ele constrói o amanhã, tornando o hoje limpo e seguro para todos. Isso é trabalho nobre, necessário. E se a filha de um zelador pode aprender árabe e ajudar a fechar um acordo de 40 milhões, talvez devêssemos parar de decidir quem importa pelo cargo ou pela conta bancária. Talvez precisemos nos ver com olhos mais claros e corações mais gentis. 3 batidas de silêncio. 4. 5. Então alguém começou a aplaudir, um professor idoso da Colômbia. Outro se juntou, um diplomata da ONU. O aplauso cresceu como trovão. Pessoas de pé, algumas enxugando os olhos. David ficou imóvel, lágrimas correndo, enquanto Sofia voltava calmamente e pegava sua mão, como se não tivesse acabado de desafiar uma sala de poderosos a examinar seus preconceitos. Omar retomou o microfone, a voz grossa de emoção. Esta criança fala verdades que nós adultos esquecemos. Vinha à América irritado por um tradutor ausente, pronto para abandonar um acordo de 2 anos. Saiu grato por encontrar algo mais valioso. O lembrete de que sabedoria não tem idade, classe, nem uma língua só. O acordo que assinei com a empresa da senhorita Lane incluirá uma provisão que acrescento agora. Um fundo de bolsas para crianças como Sofia, cuja mente tem fome de conhecimento, mas cujas circunstâncias limitam o acesso. Chamar-se-á Fundação Sofia Alvarez para Estudos Linguísticos. Ele encarou os jornalistas, o tom aço. E que fique claro sobre o Sr. David Alvarez. Qualquer sugestão de manipulação não é só falsa, é insulto a tudo que defendo. Eu já conheci presidentes e príncipes, CEOs e celebridades. Poucos me impressionaram pela integridade como este homem que trabalha em 2 empregos para encher o mundo da filha em livros em vez de comprar conforto para si. Quem continuar espalhando mentiras responderá à minha equipe jurídica. Rebeca adiantou-se, já decidida a mudar a cultura da empresa. Quero acrescentar algo. A partir de segunda, o Sr. David Alvarez terá uma oferta para ser nosso novo coordenador de alcance comunitário. Precisamos de alguém que entenda o que é trabalho de verdade, luta de verdade. Alguém que construa pontes não só com parceiros internacionais, mas com as comunidades que dizemos servir. Isto não é caridade. É reconhecer que fomos cegos para talentos dentro do nosso próprio prédio. Quantas outras crianças como Sofia existem por aí, brilhantes, porém esquecidas, porque seus pais limpam nossos escritórios em vez de ocupá-los? David começou a protestar, atordoado. Eu não tenho diploma. Eu não sei nada sobre... Você sabe sobre pessoas. Sabe sobre dignidade em circunstâncias difíceis. Sabe sobre acender esperança onde parece não haver. É disso que precisamos. O resto se aprende. As semanas seguintes trouxeram mudanças rápidas. A matéria difamatória foi retratada após pressão legal e exposição de sabotagem corporativa. O jornalista pediu desculpas públicas por não verificar a fonte. David aceitou o cargo depois que Sofia o convenceu de que Maria aprovaria. Uma chance de ajudar outras famílias como a deles. Ele insistiu em começar meio período, querendo se provar, mas em 1 mês, suas ideias moldaram 3 iniciativas elogiadas pelo Conselho como inovadoras e essenciais. Sofia continuou na escola regular, mas passou as tardes num instituto de idiomas, bolsa cobrindo não só árabe, mas mandarim e francês. Virou sensação, entrevistas em revistas de educação e convites para palestras, enquanto David a mantinha com os pés no chão, lembrando que dons trazem responsabilidades e que privilégio, mesmo o conquistado, implica ajudar outros a subir a mesma escada.
Rebeca se aproximou da pequena família, juntando-se às idas à biblioteca aos sábados e aos jantares de domingo no apartamento no Queens. O vínculo com David evoluiu devagar, construído em respeito mútuo e valores compartilhados, não em atrações superficiais. Ela aprendeu a ver a cidade pelos olhos dele, não só torres de vidro, mas as pessoas que as limpam. Não só negócios, mas vidas afetadas. Descobriu a beleza das bodegas de esquina, jardins comunitários, famílias reunidas em parques porque os apartamentos são pequenos, crianças fazendo lição na lavanderia, enquanto os pais trabalham no terceiro turno. Omar passou a visitar mensalmente, tornando-se um avô improvável para Sofia. Ele a ensinava poesia árabe clássica, versos de Rumi e Al-Mutanabbi, enquanto ela lhe ensinava gírias e expressões americanas que o faziam rir. A amizade, nascida de um momento de crise resolvido pela coragem de uma criança, virou o modelo da parceria mais ampla entre as empresas, destacada em revistas de negócios como o exemplo de colaboração intercultural bem-sucedida. 3 meses após o evento no museu, reuniram-se novamente no pier, onde as cinzas de Maria haviam sido espalhadas anos antes. O sol de outono pintava a água de dourado, enquanto Omar servia chá de menta de um bule de prata trazido de Dubai, herança de família. Na minha cultura, disse ele vendo o vapor a subir, acreditamos que alguns encontros são escritos nas estrelas, antes de nascermos. Que Deus põe pessoas em nosso caminho exatamente quando precisamos delas, nem antes, nem depois. Sofia, mais confiante, porém ainda doce, respondeu em árabe. Mamãe dizia algo parecido. Dizia que às vezes os anjos esquecem de vestir as asas e parecem pessoas comuns, mas se você presta atenção, dá para ver eles. Dá para ver eles no zelador, que garante escolas seguras para as crianças, na professora que fica até tarde ajudando, no empresário que lembra que acordos, na verdade, são sobre pessoas. David puxou a filha para perto, inspirando o cheiro do shampoo ainda docemente infantil, apesar da sabedoria crescente. O que você vê quando olha para nós, pequena? Ela olhou o círculo. O pai que sacrificou tudo pela educação dela, Rebeca que aprendeu a ver além das aparências e aos poucos virava parte da família, Omar que encontrou cura para o luto ao orientá-la. Sofia sorriu com a sabedoria de uma criança que conheceu a perda e reencontrou o amor. Ela disse simplesmente, eu vejo uma família, primeiro em inglês, depois em árabe e, por fim, em espanhol para o espírito da mãe. Tipos diferentes de família, mas família mesmo. Aqui você escolhe e aqui escolhe de volta. Com o sol descendo no horizonte, tingindo o céu de rosa e âmbar, ficaram em silêncio confortável. A cidade zumbia sua canção eterna ao redor, milhões de vidas se cruzando em modos visíveis e ocultos. Sofia tirou um caderninho, traçando letras árabes que pareciam pássaros em voo, adicionando um verso próprio ao poema interminável da conexão humana. Trabalhando num livro infantil, uma história sobre uma menina que falava a linguagem dos corações, começava a ilustrar com caligrafia árabe. David observou a filha escrever, pensando em Maria, sentindo sua presença na brisa salgada e na luz dourada. Passara 3 anos achando que apenas sobrevivia, vivendo dia após dia pela filha. Mas ali, cercado por amigos improváveis que viraram família, vendo a menina ligar mundos com palavras e pureza do coração, entendeu que a sobrevivência se transformara em algo maior. Eles prosperavam, construíam, provavam que às vezes momentos extraordinários vêm de pessoas comuns, que filhos de zeladores podem mudar rumos de acordos milionários, que bilionários podem encontrar sabedoria em filósofas de 6 anos, que amor e aprendizado triunfam sobre perda e limitação. O chá esfriou quando a noite chegou, mas ninguém se moveu.
Haveria tempo amanhã para contratos e aulas, para trabalho e crescimento. Naquela noite, só existiram juntos. 4 almas reunidas por acaso, destino ou intervenção divina, vendo as luzes da cidade refletir na água como estrelas sobre a terra. Cada uma história, uma possibilidade, uma ponte à espera de ser construída entre corações que aprenderam a falar a mesma linguagem. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aperte o sino para nunca perder uma atualização.